Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu quero apenas dizer que nós estamos encerrando, neste mês de novembro, a nossa série Identidade. E nós temos vários visitantes. Gostaria que soubessem que esta série ela é feita durante o mês de novembro e todos os anos nós a fazemos e nós estaremos fazendo, porque é a série que alinha todos nós, todos como na mesma visão da igreja, na mesma missão. Então, ela tem a finalidade de colocar-nos todos dentro da visão que Deus tem dado a nós como igreja. Por isso, essa série se chama Identidade. Bom, durante esta série, nós apresentamos a nossa visão e nossa missão. E em nosso objetivo de alcançarmos a nossa visão como igreja, ser uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. E realizarmos também a nossa missão como igreja, conectar todas as pessoas a Deus, nós afirmamos aqui, no último culto, que os valores são imprescindíveis nessa tarefa. E é por isso que hoje o tema de nossa mensagem vai tratar dos nossos valores. Nossos valores se refere aos valores que a PIB, a Primeira Igreja Batista de Itapevi, tem como pilar, como sustentação de tudo aquilo que ela realiza e irá realizar. Os valores, eles são imprescindíveis e são de grande importância na vida da igreja e nas nossas vidas pessoais. Por exemplo, ao construirmos uma casa, nós precisamos saber quais são os valores que consideramos importantes para que nós possamos definir diversos itens da casa. Se eu considero um valor importante a segurança, certamente eu vou procurar construir a minha casa com portões, portas, janelas bem resistentes, de boa qualidade, com trancas bem resistentes. Se para mim o espaço é um valor importante ao construir a minha casa, então eu vou construir a casa com salas amplas, quartos amplos, os móveis, os armários, todos planejados para que eu possa o quê? Aproveitar bem o espaço da minha casa. Por isso, quando nós falamos de valores, valores são extremamente importantes, porque os valores definem tudo aquilo que nós estaremos fazendo. Quando falo de valores, eu quero sempre que você tenha essa ideia. Nós estamos definindo aquilo que norteiam as nossas decisões. É aquilo que somos, é aquilo que seremos. É aquilo que as pessoas, ao entrarem pelas portas da igreja, nos identificarão, verão em nós. Os valores são aquilo que acreditamos, que está dentro de nós, e que faz com que nós demos passos a partir deles. Muitas vezes, eu digo sempre, muitas pessoas tomam decisões baseadas em valores, sem saber, até mesmo inconsciente. Mas todas as decisões que tomamos em nossas vidas são baseadas em algum valor que você recebeu durante a sua vida. Portanto, os valores são importantíssimos, pois definem as nossas decisões, as nossas escolhas, dia após dia. Portanto, nós, a Primeira Igreja Batista de Itapevi, nós iremos servir a todas as pessoas a partir dos valores de Deus. Os valores são as referências.
conforme vocês podem ler aí na tela, que temos e que nos definem como pessoas e nos norteiam em todas as nossas decisões. E os valores de Deus, então, são a nossa referência. Os valores de Deus são aqueles que nós teremos como norte para as nossas decisões e escolhas na igreja. Bom, para cumprir a nossa missão, nós, a PIB, abraçamos 12 valores como pilares para aquilo que desejamos ser e alcançar. No último culto eu já apresentei estes valores, mas nós não falamos sobre os valores. Hoje eu quero falar um pouco sobre estes valores. Os 3 valores que vocês estão vendo na tela em amarelo, são os 3 valores com os quais eu vou falar nesta noite, o qual eu vou dar um destaque nesta noite. Mas eu quero dizer para você que, para nós, a palavra de Deus é fundamental. Para nós, excelência é algo fundamental. Para nós, família é fundamental. Para nós, espiritualidade contagiante é fundamental. Evangelismo relacional é algo fundamental. Missões é fundamental. Grupos pequenos, ministérios orientados pelos dons, cultos e eventos inspiradores, liderança capacitadora, estruturas funcionais e adequadas à nossa missão, valores humanitários e sociais. Todos esses 12 valores são 12 pilares que darão para nós, então, o norte daquilo que nós estamos construindo como igreja, aquilo que nós somos e seremos. Então, você, membro desta igreja, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, que você possa entender e compreender isto, que o Espírito te ajude a entender que nós estamos construindo a igreja sobre estes pilares, que para nós é importantíssimo. Bom, hoje, como eu disse, eu vou apenas falar sobre estes 3 valores destacados. E eu quero começar, então, pela palavra de Deus. A nossa igreja, ela se orientará exclusivamente pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa sempre foi uma das marcas do nosso DNA batista. Nós, batistas, sempre, desde a sua origem, tivemos a palavra de Deus como pilar e sustento de todas as decisões da igreja. E para nós, os princípios e orientações da palavra de Deus são indiscutíveis e inegociáveis. Nós basearemos todas as nossas ações nela, pois está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e poderíamos acrescentar aí também a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo afirmou, então, ao jovem pastor Timóteo, a quem ele está escrevendo a sua carta, que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra traduzida por inspirada, ela vem do grego theopneustos, que significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. O que ele está dizendo é que toda a palavra, ela é proveniente do fôlego de Deus. Isto confere à Bíblia autoridade para o ensino. Ela é o instrumento para a nossa aprendizagem. A Bíblia possui a autoridade dos céus, dada por Deus para a formação de nosso caráter. Entenda que a palavra de Deus, a Bíblia, não tem o objetivo de responder às nossas questões a níveis pessoais ou mesmo às nossas questões científicas.
Não foi escrito com o fim de dar a nós, seres humanos, respostas científicas, ou mesmo de muitas perguntas que estão a níveis existenciais e pessoais do nosso ser. A Bíblia, ela foi dada a nós para mostrar a nós o caminho, a revelação de Deus para que nós possamos chegar a Ele, para que nós pudéssemos ser reconectados novamente com Ele. A Bíblia, ela é um livro trabalhado por Deus para mostrar ao ser humano que Ele um dia viria ao mundo, se faria homem na pessoa de Jesus Cristo, para que através dele, Cristo, todos nós pudéssemos ser reconciliados novamente com Deus. E é por isso que muitas vezes, quando você ficar tentando procurar na Bíblia, se ela vai falar lá, afinal de contas, se os dinossauros existiram ou não, você não vai encontrar na Bíblia essas respostas. Há muitas questões que a Bíblia não trata. Por quê? Porque foi um livro escrito por Deus para mostrar o caminho para a nossa salvação. O que Deus deixou escrito, revelado, é aquilo que nós devemos entender, compreender e crer. Aquilo que não está revelado na Bíblia, um dia Deus, quem sabe lá na glória, nos mostrará. E possivelmente no dia que nós chegarmos lá, nem vamos mais querer saber, né? Nós já vamos estar tão bem lá, que você não vai mais ficar preocupado se como que foi o dinossauro Rex, como é que isso surgiu, se o homem tinha, né, uma cabeça desse tamanho, se ele ficava andando, né, igual macaco. Você não vai mais estar preocupado com isso, você vai estar vivendo uma nova relação de vida, vivendo uma nova existência com Deus. Amém? Ela vem com esse intuito de ensino, e não ensino acadêmico científico. A Bíblia é a autoridade para a repreensão, diz o apóstolo. É para advertir a nós, para que nós possamos advertir nossos filhos, nossos irmãos em Cristo. Ela nos ensina, através do seu ensino, nós podemos então repreender. Agora entenda bem, repreender é um ato que tem que ser feito com amor. Nós não vamos dizer assim, não, o pastor diz que a Bíblia é um livro que posso repreender, eu saio atacando todo mundo com a Bíblia por aí. Não, não é isso, tá? Não é esse tipo de repreensão que a Bíblia se refere. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela vem para nos advertir, para nos mostrar o caminho, para nos corrigir, como diz o apóstolo logo em seguida. Então, ela nos repreende com o sentido de corrigir, de nos colocar de volta no caminho. Nós nos perdemos, nós nos desviamos, e a Bíblia então traz uma palavra corretiva para que você possa voltar ao caminho novamente. Porque nós temos vivido de maneira destrutiva, nós nos destruímos mutuamente, destruímos a natureza, nós temos autenticado muitas vezes um sistema perverso do nosso mundo. Então a Bíblia vem e ela começa a nos mostrar o caminho, como corrigir, como nós podemos então entrar novamente no plano e no projeto de Deus. Por isso ela é autoridade para a nossa correção. E é autoridade, porque foi dada diretamente por Deus. Como disse Paulo a Timóteo. Mas também, diz o apóstolo, que ela é para instrução na justiça. O texto está falando de educar. Educar alguém para a vida. Instruir na justiça é essa a ideia. Trata da construção da pessoa, do seu caráter. Instruir é estimular o raciocínio, é aprimorar o senso crítico, as faculdades intelectuais de uma pessoa. A Bíblia não quer que você seja alguém, no sentido correto dessa palavra, ignorante. A Bíblia não quer que você seja alguém que não tenha conhecimento. A Bíblia não deseja que você seja um alienado, que não estude, que não busque saber. Algumas vertentes do cristianismo querem defender esta ideia, né?
Não estude muito, não leia muito a Bíblia. Não, a Bíblia, pelo contrário, ela quer que você aprenda, que você desenvolva, que você cresça intelectualmente, que você possa compreender todas as coisas. A Bíblia deseja isso. Por isso ela é uma instrução na justiça. E se existe alguma pergunta no seu coração ainda, como eu devo educar hoje em dia? Como posso educar meus filhos? Como posso educar minha filha? A palavra de Deus, ela é a base onde toda a educação deve estar calcada, fundamentada. E somente através da ética de Deus, teremos uma nação justa. Deus nos educa para a justiça, para o respeito ao próximo. E é interessante que no verso 17, então, ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, que ela é feita para a instrução na justiça. Aí ele dá o propósito disso, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a razão de que Deus nos deixa, então, todas essas instruções. Isto é, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos nos conectar novamente a Deus e vivermos a vida de forma a praticarmos e vivermos a boa obra. Esteja totalmente pronto para isso, preparado para isso. Eu quero dizer, então, que, de fato, muitos livros podem informar. Você pode aprender muitas coisas através de livros, da ciência, mas só a Bíblia, querido, só a Bíblia pode transformar homens e mulheres de dentro para fora. E quando você olha para a Bíblia, ao lê-la, busque enxergar nela mais do que papel e tinta, porque ela é a palavra de Deus e pode conduzir você até Deus. Esse é o objetivo da Bíblia, te levar aos céus, através de Cristo Jesus. A Bíblia aponta para Cristo, que é a palavra encarnada de Deus. Bom, um segundo valor que eu gostaria de destacar nesta noite é cultos inspiradores. Nós, a PIB, aqui em Itapevi, estamos comprometidos em promover cultos e eventos inspiradores e agradáveis. Em nossas celebrações, queremos que as pessoas sejam orientadas, desafiadas, amparadas, consoladas, encorajadas e que tenham experiências gratificantes. Nos esforçaremos intensamente para falar numa linguagem atual e criativa, com o fim de tornar o culto significativo e inspirador a todos. Queremos que as pessoas, ao irem embora de nossos cultos, vão com desejo de retornarem o mais rápido possível. Que elas fiquem tão desejosas que elas não queiram nem esperar o domingo chegar, devido ao significado e inspiração que o culto trouxe para as suas vidas. Entenda só o que Paulo escreve à igreja de Roma a respeito do culto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para se prestar um culto, é necessário que haja uma ação de entrega consciente por parte do adorador. Desde a morte de Cristo, a igreja cristã não oferece sacrifícios de animais, pois Jesus foi sacrificado na cruz, uma vez para todos sempre, pagando o preço de nossos pecados. Desde a crucificação de Cristo, que foi oferecido por Deus como Cordeiro, o Salvador, nenhum sacrifício mais é necessário para que nós venhamos ter uma comunhão,
uma relação de amor com Deus, pois Cristo foi o sacrifício final e suficiente. A partir de Jesus, já não é mais aceitável sacrifícios físicos, ou mesmo a morte de um animal como uma oferta a Deus, pois isto é o mesmo que declarar que não reconhece a oferta de Deus Pai na pessoa do Filho Jesus Cristo como um sacrifício suficiente para o seu perdão e reconciliação com Deus. Paulo, então, escreve e pede para que os irmãos oferecessem a si mesmos como sacrifício vivo. Não era para eles se oferecerem a si mesmos como sacrifícios mortos, não era para eles se matarem, não é essa a ideia, mas como sacrifício vivo, que eles se apresentassem diante de Deus e prestassem um culto racional, consciente, um culto intencional a Deus. Portanto, o culto não é construído somente pelo ministério de louvor, um culto não é construído somente pela mídia ou pela pregação que passa pela figura de um pastor. Estes ministérios prestam a Deus o seu culto também durante o momento que estamos todos reunidos aqui, em congregação. Enquanto estes exercem com excelência os dons que Deus concedeu para servir aos irmãos durante o culto congregacional. Eles estavam aqui agora há pouco, o ministério de louvor, cantando belíssimas canções, nos conduzindo, inspirados por Deus, a uma adoração. Mas o culto não acontece somente nesse momento ou somente através deles. O culto acontece em nós e a partir de nós interiormente. É uma entrega que vem de cada um de nós. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não cultuo a Deus simplesmente quando eu sento no banco e eu assisto as pessoas e o ministério aqui. Eu cultuo a Deus quando eu abro o meu coração e junto com o grupo e ministério de louvor, no momento da pregação, eu estou me rendendo plenamente a Deus. Por isso ele diz, ofereçam a si mesmo. É uma atitude de cada um de nós, passa por cada um de nós. É necessário que você se ofereça e entregue-se a Deus plenamente durante o culto, ou senão, não existirá um culto da sua parte. Você é responsável por seu culto a Deus. Nós, o ministério da pregação, música, mídia, nós nos esforçaremos para que todos possam vivenciar um culto inspirador. Mas você tem a parte mais importante nessa tarefa. E eu lembro que o Espírito de Deus é cavaleiro, é gentil, educado. Ele não invade vidas que não queiram ser invadidas por sua presença. Portanto, cabe a você se abrir a Deus durante o culto, para que o Espírito Santo de Deus possa produzir em você uma nova vida, alegria, paz, tudo que provém de Deus, que Ele quer gerar em você, mas é você que tem que se abrir durante o culto. Não cabe a mim fazer isso. Tudo que fazemos aqui é cultuar a Deus, e convidamos todos a fazer o mesmo, mas cabe a você. E é por isso que muitas vezes, tudo que fazemos aqui é sim pensado, trabalhado, para que possamos ter esse tempo de adoração como igreja e congregação. Não é um lugar para nós ficarmos simplesmente apresentando o que fazemos ou deixamos de fazer, com o fim de que as pessoas vejam o que estamos fazendo. Não, nós não nos reunimos aqui para isso, nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. E quando eu falo de nos comprometermos com um culto inspirador e agradável, eu quero dizer que nós estamos dizendo, em primeiro lugar, levarmos a sério a organização de nossos cultos. Nossos cultos são pensados, planejados, têm início, têm fim, têm objetivos claros por trás de cada ensino, de cada palavra pregada, e tudo isso feito debaixo de oração, como
aqui estamos agora. Pois reconhecemos que necessitamos sim da orientação e do poder de Deus, para que cada culto seja conforme a sua vontade. Deus tem como marca em sua vida planejamento. Esse negócio de chegar lá na igreja e falar assim, deixa que o Espírito de Deus vai falar na hora lá. Não, isso não é de Deus. Não passa por isso. Deus, basta abrir a Bíblia que você vai ver Deus já planejando. Quando nós chegamos em Efésios, você vai ler a Bíblia, diz que antes da criação do mundo, Deus já havia planejado todas as coisas. Deus não simplesmente foi pensando, puxa, espera aí, olha, está tudo vazio, né? Não, eu vou fazer uma bola. Aí fez uma bola. Aí, de repente, ele olhou e falou assim, mas essa bola está vazia. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos encher essa bola de terra. Aí encheu de terra. Aí falou, nossa, ficou esquisito. Vamos jogar água aqui. E as coisas foram saindo do acaso e o mundo se formou. Deus havia planejado passo a passo de tudo que Ele faria, como Ele planeja, e basta você ler a Bíblia de capa a capa. Você já encontra em Gênesis, você vai encontrar em Apocalipse, porque Deus já havia planejado tudo. Tudo que acontece está nos planos, nos propósitos da soberania de Deus. Portanto, fazer um culto, aonde você acha que pode viver na bagunça, não, a gente chega lá, resolve na hora as coisas, não é da característica de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala a respeito da desorganização que estava, e ele diz que o Espírito de Deus é um espírito de organização. Ele afirma na carta. A criação foi planejada. Nossa existência foi planejada. Você foi planejado por Deus. Você não é uma obra do acaso, simplesmente. Nossa redenção foi planejada. Nada aconteceu por acaso, por um momento de loucura de Deus. Portanto, um culto sem planejamento, sem organização, não traz a marca de Deus. Um culto espiritual é marcado pela organização. O culto começa no estacionamento, passa pela limpeza de todas as dependências da igreja, pela recepção, pela preparação da mensagem, das músicas, pelos bancos organizados, limpos, pelo ministério infantil que cuida das crianças. Tudo faz parte deste tempo chamado culto, que aqui estamos. Todos cultuando com seus dons, todos cultuando com seu serviço, todos cultuando com o coração aberto para servir uns aos outros. E nós faremos o melhor, com excelência. Porque excelência é um valor de Deus, é um valor para nós. Na busca dessa excelência. Tentando diminuir todos os ruídos possíveis, para que a atenção das pessoas durante o culto não sejam afetadas. Precisamos diminuir os ruídos, para que as pessoas ao entrarem aqui, elas possam receber aquilo que Deus tem para elas sem desviarem sua atenção. Por isso, o estacionamento é importante, como eu disse. Alguém está cuidando do carro, das pessoas para que possam assistir aqui. Por isso a recepção é importante, porque quando as pessoas entrarem, receber um sorriso, se sentir bem na casa de Deus, já sentir-se bem recebida. Por isso todo acolhimento, todo cuidado, a pessoa sentar-se aqui, sentir-se bem. Por isso é importante a reverência durante o culto. Porque pessoas estão aqui para se render a Deus e ouvir a palavra de Deus. E nós devemos evitar conversas. Porque a conversa paralela atrapalha o outro que está ouvindo a palavra de Deus. Talvez você não esteja ligado no culto, mas a outra pessoa quer ficar ligado, mas aí alguém está falando atrás dela, ela não consegue. Nós temos que diminuir os ruídos para que somente a voz de Cristo seja ouvida durante esse período. Se você tem desejo, né, de tomar uma água, tente chegar antes de começar, já vai logo ali, pega a água, toma. Ou traz a tua garrafinha, né, enche de água, depois você senta, né, toma na sua garrafinha. Não precisa ficar circulando, levantando, atrapalhando pessoas. Tudo isso faz parte de um culto. E você é que faz isso acontecer. Você.
Em segundo lugar, trabalharemos para que nossos cultos sejam agradáveis. E não estamos falando aqui de pregarmos coisas que os homens desejam ouvir, mas de criarmos um ambiente em que as pessoas se sintam amadas e desejem voltar então à igreja. Precisamos apresentar uma palavra inspiradora, uma palavra teopnostos, proveniente do fôlego de Deus. Quando o Espírito de Deus encontra liberdade para agir e falar, a conclusão final no culto é de que todos vão sair felizes. E você sabe que às vezes, até quando Deus nos dá uma advertência, né? Mas quando você sabe que vem de Deus, você sai feliz, né? Deus falou comigo, mexeu comigo, mas aquilo é para meu bem, é para minha cura, é para minha restauração, é para minha edificação. Olha só o que os Salmos 84 diz. E é assim que eu espero que nós possamos nos sentir dentro da casa de Deus. Salmos 84, versículo 1, fala assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. O versículo 2 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Versículo 10. Essa é a sensação que nós queremos quando as pessoas saírem deste culto. Aqueles que nos visitam aqui hoje, que você, quando sempre vem aqui, possa sair assim, com a sensação: puxa, eu estava na casa de Deus, que lugar agradável, que maravilhoso, a minha alma nela, né? E desfalece pelos átrios do Senhor. Quero voltar, quero estar com Ele de novo, quero ouvir novamente a palavra de Deus. O terceiro valor, estruturas funcionais e adequadas. Falar de estruturas funcionais e adequadas é um tanto difícil durante um período como este de culto, porque às vezes a gente tende a não espiritualizar determinadas coisas. Mas eu quero que você fique atento, porque o que Deus tem para falar também faz parte do espiritual. A igreja deve ter estruturas funcionais e adequadas para o cumprimento da sua missão. Isto significa que organizações, programas e métodos de trabalho são sempre meios para alcançarmos nossa missão. E estes devem estar sob constante avaliação da nossa parte. Programas que não apresentam resultados plausíveis para a missão de nossa igreja perdem sentido de existir, pois não contribuem para aquilo que Deus nos ordenou realizar. Não podemos ter medo de por fim ou promover mudanças em nossas estruturas físicas ou orgânicas, somente porque um dia elas foram relevantes para a geração de nossos pais e avós, mas que já não funcionam mais para a geração atual. Se vivermos no medo de promovermos mudanças estruturais ou organizacional, porque 30 anos atrás aquilo funcionava e era tão bom, mas que hoje já não respondem, não atendem os anseios de uma nova geração, nós vamos morrer, porque a nova geração não gosta, não fica, não permanece, e a velha geração, Jesus há de levar para a glória com Ele, e aí acabou a igreja. Precisamos compreender que existe sim uma necessidade de nos adaptarmos, de nos movermos em direção à nova geração, para que o Evangelho e a missão da igreja continue sendo propagado e continue sendo anunciado. Precisamos ser funcionais para os nossos dias. Precisamos estar abertos a todas as mudanças físicas e organizacionais necessárias para que possamos continuar pregando o Evangelho. Caso contrário, faremos parte de uma estatística triste de igrejas que deixaram de existir. Alguns anos atrás, uma organização americana fez uma pesquisa com mais de 1000 igrejas distribuídas em todos os continentes. Então, a pesquisa não foi feita somente em igrejas americanas. Eles fizeram pesquisa em todos os continentes do mundo, com mais de 1000 igrejas. Essa pesquisa se tornou uma referência para a edição de um livro que se chama O Desenvolvimento Natural
da Igreja de Cristo. Eu fui ler o nome Christian e Cristo, né? O desenvolvimento natural da igreja. O autor se chama Christian Schwarz. Acho que é assim que se pronuncia. Christian descobriu que todas as igrejas que cresceram, mesmo em continentes diferentes, tinham 8 marcas em comum. Entre estas 8 marcas, uma delas era estruturas funcionais e adequadas. Estas 8 marcas, destacadas pelo autor, que todas as igrejas que se desenvolveram, foram crescendo, fazem parte dos 12 pilares de valores que nós estamos trazendo e definindo também para a nossa igreja. E uma dessas marcas, então, é estrutura funcionais e adequadas. Foi verificado que grande parte das igrejas que estão em declínio, o estão por causa deste problema. Falta de adaptação de suas estruturas físicas e organizacionais. E aqui eu quero deixar uma palavra, porque os espiritualizados, entre aspas, normalmente gostam de dizer que nós não precisamos construir ou melhorar nossas estruturas físicas e organizacionais, pois a nossa tarefa é pregar o Evangelho. Considero que construir ou melhorar estruturas físicas não é algo espiritual. E estes se esquecem de que espiritualidade e estruturas físicas sempre andaram lado a lado desde a criação do homem. O homem é um ser espiritual, mas ele precisou de um corpo físico para poder se tornar ser humano que anda, se move, que fala, que vive. Deus sempre orientou o seu povo, por exemplo, a construir estruturas funcionais e adequadas para cada momento de sua história. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo foi feito durante a peregrinação no deserto, para que o mesmo pudesse ser carregado. Era necessário, eles estavam toda hora se locomovendo, então precisava de algo que pudesse ser desmontado, guardado e carregado. O tabernáculo foi depois substituído pelo templo, quando o povo se fixou na terra prometida. As estruturas, elas são adequadas para um período da história e precisam ser sempre revisadas por nós. Se nós pensarmos, não, nós não vamos melhorar nossa estrutura, nós não precisamos melhorar, não precisamos desenvolver, afinal, nós aqui só precisamos pregar o Evangelho, porque isso é espiritual. Agora eu quero convidar você então a fazer uma reflexão. Pensa em uma escola. Nós mesmos temos a nossa escola, que é a Escola Batista. Pense em uma escola que considere que a única função dela é ensinar. Nós não precisamos preocupar com nossos prédios, nós não precisamos melhorar nossa quadra, nós não precisamos melhorar nossas estruturas, porque nós só precisamos chamar aqui os professores e ensinar. Você acha que essa escola vai acabar aonde? O que vai acontecer com ela em pouco tempo? Se ela não investir nas suas estruturas, se ela não melhorar as suas estruturas, ela vai diminuir até deixar de existir. Por outro lado, nós temos também muitos líderes chamados tecnocráticos, pessoas apegadas às técnicas estratégicas, né? Muitos desses têm errado também. Então nós temos um extremo, às vezes de espiritualizar tudo e não precisamos fazer nada, basta a gente simplesmente orar e pregar, e nós temos um outro extremo, muitas vezes, que também eles querem apenas viver de estratégias e técnicas administrativas e humanas. Muitos desses sequer oram, simplesmente buscam estratégias humanas para poder se desenvolver. Vamos ler aqueles livros bem 7 passos, né, para construir uma igreja grande, né? E aí vamos seguir os 7 passos e vamos fazer. Esse é outro extremo, não é isso. Eles não percebem que ao fazer esse tipo de coisa, até podem crescer. Assim como muitos empresários que desenvolvem suas empresas, que têm estratégias boas e crescem. Mas este crescimento muitas vezes não está, na verdade, levando vidas a experimentarem conversões genuínas com Deus.
Porque mudança de valores também é propagado enquanto se ensina a palavra. E eu vou falar isso com certo cuidado. Ninguém aqui, por favor, vai querer mudar de religião, né? Mas o budismo muda pessoas. Se você for para o centro espírita vai mudar pessoas. Qualquer religião muda pessoas, porque muda a forma de pensar. E aí as pessoas mudam valores, e ao mudar valores, elas mudam comportamentos. Mas só Cristo, eu volto a dizer, e só o Espírito Santo de Deus muda pessoas interiormente, fazem pessoas experimentarem um novo nascimento. É uma mudança que começa de dentro e ela se manifesta para fora. Não é uma mudança que vem de fora, como uma lei que te ordena isso, aquilo, mas é uma ação do Espírito Santo, e só o Espírito de Deus faz isso no homem. Nem uma outra religião transforma homens interiormente. Nenhuma religião salva. Nenhuma. Só Cristo Jesus é que salva. E às vezes muitas igrejas estão vivendo enganos, achando, né, estamos crescendo, e estão apenas baseados em estratégias de homens. Mudando pessoas apenas porque estão mudando e ensinando, você não beba mais, tá? Ah, tá bom, não posso beber, né? Então, aí achou que a pessoa já nasceu de novo porque ela parou de beber. Não. Só Cristo faz transformações interiores. Só Cristo e o Espírito Santo. Líderes, queridos, não existem somente para liderar, mas líderes existem para formar também novos líderes. E somente igrejas que tenham estruturas que possibilitem o desenvolvimento constante do trabalho pode produzir novos líderes. Por quê? Porque a igreja vai desenvolvendo, vai precisando de novos líderes. E você vai formando novos líderes, vai treinando novos líderes que vão se desenvolvendo e formando. E a igreja e o corpo vai crescendo num trabalho orgânico vivo. Qualquer igreja e qualquer líder que baseie seu trabalho, ele precisa estar sendo sustentado, dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. Sempre. Então, quando nós falamos aqui de estruturas, nós sabemos que tudo isso faz parte de um mover de Deus. Mas que passa por aquilo que nós podemos tocar, pegar, porque sempre Deus fez desta forma. Eu quero apresentar 2 exemplos para você mostrar na Bíblia, para não ficar, eu sei que o meu tempo já está um pouquinho, mas para você entender isso biblicamente, entender que isso que eu estou falando é uma verdade bíblica. Então eu vou encolher aqui um pouco tudo, mas eu quero que você entenda algo. Temos 2 exemplos na Bíblia, claros, de mudanças de estrutura, mudanças de funções, para atender um momento histórico. Primeiro, ocorre no tempo de Moisés. Não vou ler o texto, tá? Com a retirada do povo do Egito, Moisés passou a julgar todas as causas do povo. O povo estava escravizado, foi retirado do Egito, precisava de um líder, Moisés assume essa posição. Mas Moisés assumiu o julgar tudo, e ele estava sozinho nessa tarefa. Mas essa tarefa estava esgotando sua vida. E seu sogro, Jetro, assiste aquilo e fala: Moisés, você está fazendo algo errado, isso vai te matar. E além de que o próprio povo já estava cansado, né? Você imagina, né? Então você ficar lá na fila, lá horas e horas, né? Esperando ele julgar um, depois o outro. Aí, né? Mais ou menos quando a gente vai para o INSS, né? Você fica horas, imagina lá. Né? E ele estava cansando. E aí o sogro de Moisés, percebendo isso, dá uma ideia a Moisés e sugere para ele uma mudança de estrutura organizacional. Moisés, você precisa distribuir essa tarefa com outros. Ensina outros a serem juízes. Passa para eles os valores que são necessários. Passa para eles como fazer. E olha, então, coloca eles para julgar junto com... E Moisés, então, atendeu aquilo e dividiu. Por quê? A estrutura agora precisava ser mexida para poder atender a todos. A segunda coisa acontece, por exemplo, no tempo de Samuel, o segundo momento histórico.
Aliás, a Bíblia tem vários, eu só estou destacando 2. Com o estabelecimento do povo agora na Terra Prometida, então, com Moisés, o povo sai do Egito, vai para lá, agora eles estão estabelecidos já, com o estabelecimento deles lá na Terra Prometida, Canaã, eles começam a ser julgados por um juiz dentro daquela nação. Samuel já está velho. E o povo agora busca um rei. É um novo povo. Não é mais aquele povo que estava com Moisés. É uma nova geração. Essa nova geração está desejosa de algo novo. Eles não queriam mais ficar debaixo do julgamento de um juiz. Eles queriam agora um rei. E Samuel, então, unge Saul, mais tarde, a Davi. Houve uma mudança de estrutura, houve uma mudança organizacional, para que eles pudessem viver este novo momento com essa nova geração. É diante dessa realidade de adequarmos os termos estruturais para crescermos. E dessa forma nós queremos transformar mais vidas, mais pessoas. É que eu quero apresentar para vocês agora um esboço, tá? Eu não sei se vai aparecer direito aqui na tela. É um esboço. Dá para ver bem aí? Esse é um esboço do que desejamos construir fisicamente para comportarmos mais pessoas na igreja, para que a escola possa comportar mais alunos. Nós temos hoje na escola 315 alunos, mais ou menos. Outro dia eu orei e falei assim, Luiz, eu estou orando para nós termos 400 alunos. Ele falou, pastor, só se colocar dentro da sala do senhor. Aí eu falei, mas por que não? Ele falou assim, porque eu achava, né? Eu falei, tem sala sobrando lá em cima. Aí ele falou assim, não, mas não é só uma questão de sala. Nós precisamos ter espaço para eles de intervalo. Nós precisamos ter espaço para que eles possam, né, caminhar. Então, ele falou assim, aí nós vamos mexer na nossa estrutura. Se nós queremos continuar como igreja, alcançando mais vida, ensinando, educando mais pessoas, se nós queremos ter mais casais aqui dentro, se convertendo, relacionamentos sendo restaurados, se nós queremos ter mais crianças, né, no nosso espaço, nós precisamos mexer na nossa estrutura, tanto física, quanto nas nossas estruturas organizacionais que nós estamos mexendo aos poucos. Tá? Esse esboço é só um desenho, depois, se você quiser, você pode olhar, está lá, eu pus no mural, lá agora, para ver. Então, vocês estão vendo, são 3 pisos. Na verdade, levantaria aqui uma construção, uniria com este prédio, nós subiríamos aqui também, vamos unir com este prédio. É um esboço só, não é um projeto ainda, um plano, mas é algo que nós estamos desejosos de fazer, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que nós possamos ter uma estrutura melhor para as nossas crianças, salas com a cara de criança, não é? A gente ter um ambiente, uma sala para adolescente, customizada, com cara de adolescente, a gente ter ambientes próprios para ensinar, educar, formar, melhorar. Nós queremos fazer isso, para que nós possamos, tanto escola quanto igreja, crescer, possamos desenvolver, e o crescer não é para ter mais simplesmente nome, não queremos ser visto, não é isso, eu não quero, eu não estou nem preocupado com isso, mas é de vermos mais pessoas se convertendo, mais pessoas entrando. Nós precisamos melhorar a estrutura de nossa igreja. Todas as vezes que passamos na frente da igreja, tem pessoas que sequer sabiam que tinha uma igreja aqui. Nós não temos um aspecto, uma cara de igreja, e aí isso vai definir a frente, nesse projeto, igreja, e do lado, por isso a escola, porque a escola passa a ter entrada aqui do lado, e a escola vai ter a sua característica toda feita de um lado e a igreja de outro. Aí as pessoas vão enxergar igreja e escola. Enfim, isso é só um desenho, né? Não dá para mim entrar nessa discussão agora, tá? Mas eu queria apenas deixar isso. Eu quero deixar claro que o nosso desejo é ser uma comunidade que expresse o amor de Deus. É isso que nós queremos ser. Todo movimento, todo trabalho, tudo que nós temos falado é com esse fim, de ser uma comunidade que expresse o amor de Deus. Nós queremos servir melhor e servir a mais pessoas. É para isso que nós precisamos ser fiéis na palavra, nós precisamos oferecer cultos e eventos inspiradores, e nós precisamos estar dispostos a sempre mexermos em nossas estruturas e investirmos nela, para que nós possamos abraçar mais e mais pessoas, para que sejamos uma igreja relevante para o nosso tempo,
para o hoje e para o amanhã. Não adianta falarmos que fomos igreja relevante 60 anos atrás. Nós precisamos ser hoje. Porque há 60 anos atrás, pessoas investiram tudo o que elas tinham para que essa igreja fosse relevante para todo sempre, até o dia que Jesus voltar. Mas hoje é nossa tarefa dar continuidade a isso. Que Deus possa nos abençoar nessa tarefa. Eu convido você a fechar os teus olhos. Pai amado e eterno, nós queremos te agradecer por esse dia, pela tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor faça claro tudo que conversamos, tudo que foi falado aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos na construção da igreja que está no seu coração. Ajuda-nos a estar sempre firmes, focados naquilo que o Senhor tem para a nossa igreja, a PIB, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.